Sejam todos bem-vindos à Prova SERP. Meu nome é Rainer, sou professor de História. Hoje a gente vai conversar sobre as ciências humanas e algumas dicas para você no Enem. A prova de ciências humanas ela é uma avaliação menos conteudista e mais contextualizada. O que isso quer dizer? Na época dos antigos vestibulares, era muito comum você aprender na sala de aula lá, na aula de História, as características do feudalismo são, e o professor colocava os tópicos lá. E aí você ia fazer a prova de vestibular, tinha lá a questão 4 de História da UFV e te cobrava lá, dentre as características do feudalismo, podemos destacar. Isso é uma prova conteudista. A prova do Enem de 2009 em diante, ela é cada vez mais contextualizada. O que isso quer dizer? Ela vai continuar te cobrando esses conteúdos, mas não vai ser dessa forma tradicionalzona decoreba mais. A questão ela vai estar num contexto específico que você vai ter que identificar o que a questão está te pedindo para você responder. Então, pensando nisso, eu trouxe algumas habilidades aqui que a prova do Enem exige de vocês para no final dar tudo certo, vocês fazerem uma boa prova. Mas primeiro eu vou falar a diferença entre habilidade e competência. Habilidade quer dizer a capacidade de aplicar conhecimento, ou seja, o que eu consigo fazer. Então, por exemplo, aqui é a sua habilidade de interpretar texto, interpretar gráfico. Já a competência é a sua capacidade de se apropriar dos conteúdos. O que quer dizer isso, né? É o como você vai utilizar a habilidade para resolver aquele problema. Então, a gente pode ver que a habilidade e competência, elas têm uma relação intrínseca. Uma depende da outra para você conseguir fazer uma boa prova do Enem. Quando a gente fala nas habilidades de ciências humanas, são 5 as principais que o Enem vai exigir que todo candidato tem. A primeira delas é a capacidade de interpretar. Então, uma leitura de qualquer gênero textual. Então, o Enem ele exige que você saiba interpretar um texto, um gráfico, uma charge, determinada fonte. Então, você tem que ter uma capacidade de interpretação muito boa. Aqui está uma das principais habilidades do Enem. Se você dominar e tiver uma boa interpretação, sem medo de errar, 50% da prova você consegue garantir. Porque o Enem é uma prova de muita análise e interpretação. E isso também vale, obviamente, para a questão da redação, né? Interpretar bem os textos motivadores lá te garante uma melhor compreensão do tema e uma melhor argumentação. A segunda habilidade que o Enem exige é a habilidade de analisar. Perceber os pontos importantes fornecidos pelo texto. Então, aqui, muita atenção. O que você não deve fazer numa questão do Enem? Ler o texto de qualquer jeito. Tem muito candidato que ainda tem essa ideia, achando que é uma malícia, de não ler o texto da questão e já ir direto na pergunta. Não faça isso. Boa parte das informações que você precisa para escolher a opção certa estão no próprio texto. Então, analisar bem o texto é uma habilidade muito importante para a prova. Então, otimiza o seu tempo na hora que você estiver lendo o texto. Puxa a setinha, circula verbo, circula palavra, circula a ideia principal. Tudo que vai te ajudar a interpretar melhor. Lembrando que você tem 3 minutos para ler cada questão. Então, dominar essa habilidade que é muito importante. A terceira é a habilidade de relacionar, capacidade de compreender processos históricos, ou seja, a sua capacidade de relacionar passado e presente. Como que um determinado acontecimento histórico influencia no presente e como que um determinado acontecimento do presente modifica a interpretação do passado. Isso é muito característico da disciplina de História em específico e o Enem está cada vez mais cobrando essa associação. Lembrando também que essa habilidade aqui é fundamental na hora que vocês forem fazer a redação, porque o domínio da capacidade histórica numa redação, ele te garante uma boa pontuação aí na argumentação. Mostrar que você domina o conhecimento histórico, domina o processo de causa e consequência dos acontecimentos, é uma habilidade extremamente importante e que vai contar muito para o seu texto. A quarta habilidade é a capacidade de associar, ou seja, é a capacidade que você tem de linkar as disciplinas e os assuntos. Além de muito importante para a redação também, que você pode usar um argumento histórico, biológico, filosófico, sociológico, geográfico na sua redação, essa habilidade aqui também é cobrada nas questões objetivas. É perfeitamente possível você chegar numa prova do Enem e ter uma questão que mistura biologia e história, ou história e geografia, como é mais comum, ou sociologia e história, filosofia e história, que é o mais clichê. Então, o Enem também avalia a sua capacidade de associar conteúdo. Então, ele vem bem naquela pegada, a palavra-chave aí, de interdisciplinaridade. Como que eu associo o meu conteúdo com os outros? A quinta habilidade do Enem importante é a habilidade de identificar.
identificar a situação, problema da questão e encontrar a solução, resposta correta. Se a gente for para analisar, o Enem na prova objetiva, ele te dá 180 situações, problema. Então, uma habilidade muito importante que você tem que ter na hora de fazer a prova é identificar qual o problema que a questão está propondo. O que ela quer que você solucione. Fez isso, mais da metade da questão já está respondida aí. Então, a capacidade de identificar essa situação, problema, é muito importante porque é a partir dela que você vai ter que encontrar a solução e a resposta correta. Então, o Enem, ele vai exigir também que você saiba identificar qual das 5 alternativas responde a situação, problema de forma mais efetiva. Então, todas essas 5, elas perpassam a prova de ciências humanas como um todo. Em todas as disciplinas isso vai estar lá. Mas reforçando, a habilidade de interpretar e a habilidade de relacionar são as principais quando eu falo do uso das ciências humanas como forma de ajudar na redação do Enem. E agora, pensando uma dica de o que você não deve fazer quando estiver fazendo a prova de ciências humanas. A primeira questão é, reforçando isso aqui que eu falei, não leia o texto de qualquer jeito. A prova de ciências humanas ela é conhecida como uma prova extremamente cansativa, os textos são muito grandes, é muito comum ter questão que tem 1, 2 ou até 3 textos que você tem que relacionar, então não leia de qualquer jeito, leia com calma, identifique o verbo de comando, identifique a ideia principal, circule, puxe setinha, a estratégia que funcionar melhor para você. Segundo ponto é, não leia os textos das questões pensando em outras coisas. Isso é um ponto fundamental, que é a capacidade de você se concentrar enquanto estiver fazendo a prova. O texto está ali, ele exige a sua atenção plena naquele momento. Se você estiver lendo um texto motivador, pensando na outra questão que você deixou em branco ou ficou em dúvida, você não vai ter a mesma questão nessa questão. A probabilidade de você entender errado a situação, problema e achar a resposta errada é maior. E o terceiro ponto, a terceira dica aí mais importante é: vá com a mente aberta para a prova de ciências humanas. O que isso quer dizer? O Enem, ele gosta muito de trazer um conhecimento na prova que contradiz em alguns pontos o conhecimento que a gente vê em sala de aula. Então, se você for para a prova do Enem com a mente fechada, no seguinte, eu aprendi na aula de história que política do café com leite é isso. Pode ser, como já caiu uma questão dessa, que você encontre uma questão do Enem que fala, olha, tá vendo aquele de política de café com leite que estava no seu livro? Não é bem assim que funcionava, não. Tem outros historiadores que fazem interpretações diferentes. Então, vá para a prova de humanas disposto a aprender com a questão e até mesmo mudar um pouco de algumas concepções que você teve na escola. Porque se você for com essa mente fechada, você já exclui algumas alternativas lá que poderiam ser as corretas. Então, vá para a prova sabendo que o que você vai encontrar lá pode ser inesperado, mas vá com a confiança de que você teve uma boa preparação, se esforçou, aprendeu a matéria do jeito que deveria, e aí lá você vai só comparar essas situações e identificar qual que é a solução para aquele problema. Gente, então é isso por hoje. Esse vídeo aqui ele teve um caráter um pouco diferente, porque ele é uma introdução, uma ambientação de como funciona a prova de ciências humanas. Então, na próxima aula a gente vai ver quais são as principais habilidades em história que o Enem vai exigir de você. Das 30 habilidades que estão lá, eu selecionei algumas que eu julgo serem as mais efetivas. Então, a gente vai ver como que essas habilidades funcionam e a aplicação delas em questões antigas do Enem, para vocês treinarem e identificar essas habilidades. Mas não deixem de conferir, de prestar atenção nas outras videoaulas conteudistas também, porque elas são muito importantes para sedimentar o conhecimento de vocês. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, de dar um like no vídeo, apertar o sininho aí, compartilhem com os amigos de vocês, porque nem todo mundo tem acesso a um material desse na própria escola, então é muito importante essa iniciativa, espalhem ela por aí.